Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa em Fenda do Bikini, um lugar onde absolutamente tudo pode acontecer, desde hambúrgueres feitos com amor até vilões minúsculos com planos gigantescos. E no centro disso tudo está Bob Esponja, o funcionário mais animado, dedicado e infantil do Siri Cascudo. Ele ama seu trabalho, ama fazer hambúrgueres de siri e ama a vida do jeito mais simples possível. O problema? Todo mundo ao redor dele acha que ele é pequeno demais para liderar, pequeno demais para crescer, pequeno demais para ser levado a sério. Bob sonha em ser gerente do novo restaurante do seu siriguejo, o Siri Cascudo 2. Mas quando o cargo vai para Lula Molusco, Bob sente que seu mundo desmorona. Não é só sobre o emprego, é sobre nunca ser visto como alguém capaz. E isso é algo que muita gente entende bem. Quando você se esforça, dá o seu melhor, mas ainda assim é tratado como imaturo ou incapaz. Enquanto isso, longe dos olhos de todos, um plano sombrio começa a se desenrolar. Plankton, o eterno fracassado na tentativa de roubar a fórmula do hambúrguer de siri, finalmente consegue o que sempre quis. Mas não do jeito tradicional. Ele rouba a coroa do rei Netuno e incrimina seu siriguejo, causando o maior caos que Fenda do Bikini já viu. O resultado? O rei ameaça destruir a cidade e seu siriguejo entra em desespero. Ninguém ama o próprio trabalho mais do que Bob Esponja. Para ele, acordar cedo não é sacrifício, é privilégio. Ele salta da cama com um sorriso gigante, canta, se arruma todo empolgado e se prepara como se estivesse indo para o dia mais importante da vida dele. E, de certa forma, está mesmo. É o dia em que o seu siriguejo vai anunciar o gerente do novo restaurante, o tão aguardado Siri Cascudo 2. Na cabeça de Bob, não existe dúvida. Ele trabalha duro, nunca falta, faz os melhores hambúrgueres de siri do oceano e trata cada cliente como se fosse especial. Para ele, virar gerente não é só um cargo, é a confirmação de que ele está crescendo, amadurecendo, sendo reconhecido. É como quando alguém espera aquele primeiro emprego melhor, uma promoção, ou simplesmente ouvir um "eu confio em você". Só que a realidade vem como um balde de água gelada. Durante a cerimônia de inauguração do novo restaurante, seu siriguejo faz um discurso empolgado e anuncia Lula Molusco como gerente. O motivo? Bob é muito infantil. Essa frase pesa mais do que qualquer bronca. Não é sobre competência, é sobre como ele é visto. Bob fica paralisado, sem entender como alguém tão dedicado pode ser descartado desse jeito. Esse momento é um dos mais importantes do filme, porque mostra algo muito humano. Quando você faz tudo certo, mas mesmo assim é subestimado. Bob não chora por perder o cargo, ele chora porque sente que nunca vai ser levado a sério. Arrasado, ele vai com Patrick para o Balde de Lixo Chique, um bar radical, tentando provar para si mesmo que pode ser adulto. Só que, como tudo com Bob Esponja, isso vira um completo desastre. Os dois exageram, bagunçam tudo e acabam sendo expulsos, humilhados mais uma vez. A tentativa de parecer adulto só reforça o quanto Bob se sente perdido sobre quem ele deveria ser. Enquanto isso, longe da tristeza de Bob, o verdadeiro caos começa a se desenrolar. Plankton, o vilão mais persistente e fracassado de Fenda do Bikini, finalmente consegue executar o plano perfeito. Em vez de tentar roubar a fórmula do hambúrguer de siri diretamente, ele decide atacar onde ninguém esperava, a coroa do rei Netuno. Ele rouba o objeto sagrado e incrimina seu siriguejo, escondendo a coroa justamente no Siri Cascudo 2. Quando o rei Netuno descobre o roubo, a situação fica grave de verdade. Ele aparece furioso, ameaçando destruir Fenda do Bikini se a coroa não for devolvida. Seu siriguejo entra em desespero, congelado de medo, literalmente, e ninguém parece ser capaz de resolver o problema. E é aí que acontece algo importante. Bob, mesmo sendo tratado como pequeno, fraco e infantil, decide agir. Ele percebe que não pode simplesmente ficar parado. Mesmo sem ninguém confiar nele, mesmo duvidando de si próprio, ele toma a decisão mais adulta de todas.
assumir uma responsabilidade gigantesca. Bob se oferece para recuperar a coroa. No começo, ninguém leva a sério. Afinal, como um cara que não consegue nem ser gerente vai enfrentar o Rei Netuno? Mas no fundo, essa jornada não é só sobre salvar a cidade. É sobre Bob provar, principalmente para ele mesmo, que é capaz. Patrick, como sempre, vai junto, não porque entende a gravidade da missão, mas porque a amizade para ele é isso, estar junto, não importa o tamanho do perigo. Depois de decidir recuperar a coroa do Rei Netuno, Bob Esponja e Patrick partem numa jornada que para qualquer morador de Fenda do Bikini soa completamente absurda. A cidade das Conchas fica longe, em território perigoso, e ninguém em sã consciência acreditaria que dois sujeitos tão improváveis dariam conta do recado. Mas eles vão assim mesmo, não porque sabem que conseguem, mas porque não fazer nada seria ainda pior. No começo, a viagem até parece quase uma brincadeira. Os dois seguem cantando, fazendo piada e tentando manter o clima leve como se estivessem indo a um passeio. Só que isso muda rápido. O oceano fora de Fenda do Bikini é hostil, estranho e cheio de ameaças. Cada passo mostra que essa aventura é real, perigosa e sem garantia nenhuma de final feliz. Um dos primeiros grandes desafios surge quando eles encontram o assustador bar de motoqueiros, o Balde do Tédio. Ali, Bob e Patrick percebem que o mundo lá fora não é tão colorido quanto o deles. Os frequentadores são agressivos, zombam deles e deixam claro que não existe espaço para ingenuidade naquele lugar. Bob, mais uma vez, é tratado como alguém fraco e ridículo. Mas é justamente nesse momento que algo começa a mudar. Quando uma lâmpada de bolhas explode e todos entram em pânico, Bob reage instintivamente para salvar Patrick. Ele não pensa, não calcula, não tenta parecer adulto. Ele simplesmente age. E essa atitude faz os temidos motoqueiros olharem para ele com respeito pela primeira vez. Bob não virou o durão, mas mostrou coragem. Enquanto isso, em Fenda do Bikini, a situação só piora. Plankton coloca em prática a segunda fase do plano. Usando baldes com controle mental, ele começa a dominar os moradores da cidade. Um por um, todos passam a obedecer suas ordens, transformando o lugar alegre em um império cinza, sem vontade própria. Até o poderoso Rei Netuno se mostra vulnerável ao caos que se espalha. Essa alternância entre a jornada de Bob e Patrick e o domínio de Plankton deixa claro que o tempo está acabando. Cada segundo perdido na estrada significa mais poder para o vilão. De volta à viagem, Bob e Patrick enfrentam um dos momentos mais desesperadores do filme. Eles acabam presos em uma área seca, longe da água, e começam a desidratar. Aqui, o tom muda completamente. Pela primeira vez, a possibilidade de morte é real. Não tem piada, não tem música alegre, só dois amigos, fracos, quase sem forças, encarando o fim. Nesse ponto, Bob finalmente se sente um fracasso completo. Ele acredita que estava certo quem dizia que ele não era capaz. Não conseguiu salvar seu siriguejo, não salvou Fenda do Bikini e ainda colocou o melhor amigo em perigo. É o fundo do poço emocional do personagem. Mas é justamente quando tudo parece acabado que a ajuda surge do jeito mais improvável possível. O pirata narrador aparece, joga água neles e o salva. É um momento meio absurdo, meio mágico, que reforça o tom do filme. Nesse universo, esperança pode surgir de qualquer lugar. Revigorados, Bob e Patrick chegam finalmente à Cidade das Conchas. Lá, encontram a coroa do Rei Netuno sendo usada como enfeite, cercada por criaturas assustadoras. Mesmo morrendo de medo, Bob enfrenta seus próprios limites. Cada passo dentro da cidade é uma prova de amadurecimento. Não porque ele deixou de ser quem é, mas porque aprendeu a agir apesar do medo. Eles conseguem recuperar a coroa. A missão impossível foi cumprida. Recuperar a coroa foi só metade do caminho. O verdadeiro desafio será voltar a tempo de impedir Plankton e salvar Fenda do Bikini. Bob Esponja ainda não sabe, mas aquela viagem já o transformou. Ele pode até continuar sendo ingênuo, animado e exagerado, mas agora sabe que coragem não tem nada a ver com parecer adulto. Com a coroa do Rei Netuno finalmente em mãos, Bob Esponja e Patrick acreditam que a parte mais difícil da missão ficou para trás.
Eles enfrentaram monstros, venceram o medo, quase morreram desidratados e provaram que eram capazes de ir muito mais longe do que qualquer um imaginava. Mas o filme deixa claro rapidamente o verdadeiro desafio ainda está por vir. Ao voltarem para a fenda do biquíni, os dois se deparam com um cenário completamente diferente daquele que deixaram. A cidade colorida, alegre e barulhenta agora é cinza, silenciosa e estranhamente organizada. Plankton venceu. Usando os baldes de controle mental, ele dominou todos os moradores da cidade, transformando cada um em um seguidor obediente do seu império ridiculamente autoritário. Até personagens fortes e cheios de personalidade perderam a própria vontade. Bob fica em choque. Tudo aquilo aconteceu enquanto ele estava fora tentando provar que era capaz. Pela primeira vez, ele sente o peso real da responsabilidade. Não é mais sobre a opinião de seu siriguejo, nem sobre um cargo de gerente. É sobre salvar todo mundo. Plankton surge triunfante, debochado, acreditando que venceu de vez. Ele ri de Bob, o chama de pequeno, fraco, infantil, exatamente os rótulos que sempre perseguiram o protagonista. E por um instante, Bob quase acredita nisso de novo. O medo tenta tomar conta, assim como no começo da história. Mas algo mudou. Bob percebe que crescer não significa imitar os outros ou agir de um jeito que não é natural para ele. Ele entende que sua maior força sempre foi ser exatamente quem é. Com coragem, ele se levanta diante de Plankton e começa a cantar, não como fuga, mas como enfrentamento. A música quebra o controle mental, desperta os moradores e devolve a identidade de cada um. A história começa em Fenda do Biquíni, um lugar onde absolutamente tudo pode acontecer, desde hambúrgueres feitos com amor até vilões minúsculos com planos gigantescos. E no centro disso tudo está Bob Esponja, o funcionário mais animado, dedicado e infantil do Siri Cascudo. Ele ama seu trabalho, ama fazer hambúrgueres de siri e ama a vida do jeito mais simples possível. O problema? Todo mundo ao redor dele acha que ele é pequeno demais para liderar, pequeno demais para crescer, pequeno demais para ser levado a sério. Bob sonha em ser gerente do novo restaurante do seu siriguejo, o Siri Cascudo 2. Mas quando o cargo vai para Lula Molusco, Bob sente que seu mundo desmorona. Não é só sobre o emprego, é sobre nunca ser visto como alguém capaz. E isso é algo que muita gente entende bem. Quando você se esforça, dá o seu melhor, mas ainda assim é tratado como imaturo ou incapaz. Enquanto isso, longe dos olhos de todos, um plano sombrio começa a se desenrolar. Plankton, o eterno fracassado na tentativa de roubar a fórmula do hambúrguer de siri, finalmente consegue o que sempre quis. Mas não do jeito tradicional. Ele rouba a coroa do rei Netuno e incrimina seu siriguejo, causando o maior caos que Fenda do Biquíni já viu. O resultado? O rei ameaça destruir a cidade e seu siriguejo entra em desespero. Ninguém ama o próprio trabalho mais do que Bob Esponja. Para ele, acordar cedo não é sacrifício, é privilégio. Ele salta da cama com um sorriso gigante, canta, se arruma todo empolgado e se prepara como se estivesse indo para o dia mais importante da vida dele. E de certa forma, está mesmo. É o dia em que o seu siriguejo vai anunciar o gerente do novo restaurante, o tão aguardado Siri Cascudo 2. Na cabeça de Bob, não existe dúvida. Ele trabalha duro, nunca falta, faz os melhores hambúrgueres de siri do oceano e trata cada cliente como se fosse especial. Para ele, virar gerente não é só um cargo, é a confirmação de que ele está crescendo, amadurecendo, sendo reconhecido. É como quando alguém espera aquele primeiro emprego melhor, uma promoção, ou simplesmente ouvir um "eu confio em você". Só que a realidade vem como um balde de água gelada. Durante a cerimônia de inauguração do novo restaurante, seu siriguejo faz um discurso empolgado e anuncia Lula Molusco como gerente. O motivo? Bob é muito infantil. Essa frase pesa mais do que qualquer bronca. Não é sobre competência, é sobre como ele é visto. Bob fica paralisado, sem entender como alguém tão dedicado pode ser descartado desse jeito. Esse momento é um dos mais importantes do filme, porque mostra algo muito humano. Quando você faz tudo certo, mas mesmo assim é subestimado.
Bob não chora por perder o cargo, ele chora porque sente que nunca vai ser levado a sério. Arrasado, ele vai com Patrick para o Balde de Lixo Chique, um bar radical, tentando provar para si mesmo que pode ser adulto. Só que, como tudo com Bob Esponja, isso vira um completo desastre. Os dois exageram, bagunçam tudo e acabam sendo expulsos, humilhados mais uma vez. A tentativa de parecer adulto só reforça o quanto Bob se sente perdido sobre quem ele deveria ser. Enquanto isso, longe da tristeza de Bob, o verdadeiro caos começa a se desenrolar. Plankton, o vilão mais persistente e fracassado de Fenda do Bikini, finalmente consegue executar o plano perfeito. Em vez de tentar roubar a fórmula do hambúrguer de Siri diretamente, ele decide atacar onde ninguém esperava, a coroa do Rei Netuno. Ele rouba o objeto sagrado e incrimina seu siriguejo, escondendo a coroa justamente no Siri Cascudo 2. Quando o Rei Netuno descobre o roubo, a situação fica grave de verdade. Ele aparece furioso, ameaçando destruir Fenda do Bikini se a coroa não for devolvida. Seu siriguejo entra em desespero, congelado de medo, literalmente, e ninguém parece ser capaz de resolver o problema. E é aí que acontece algo importante. Bob, mesmo sendo tratado como pequeno, fraco e infantil, decide agir. Ele percebe que não pode simplesmente ficar parado. Mesmo sem ninguém confiar nele, mesmo duvidando de si próprio, ele toma a decisão mais adulta de todas: assumir uma responsabilidade gigantesca. Bob se oferece para recuperar a coroa. No começo, ninguém leva a sério. Afinal, como um cara que não consegue nem ser gerente vai enfrentar o Rei Netuno? Mas no fundo, essa jornada não é só sobre salvar a cidade. É sobre Bob provar, principalmente para ele mesmo, que é capaz. Patrick, como sempre, vai junto, não porque entende a gravidade da missão, mas porque a amizade para ele é isso, estar junto, não importa o tamanho do perigo. Depois de decidir recuperar a coroa do Rei Netuno, Bob Esponja e Patrick partem numa jornada que para qualquer morador de Fenda do Bikini soa completamente absurda. A cidade das Conchas fica longe, em território perigoso, e ninguém em sã consciência acreditaria que dois sujeitos tão improváveis dariam conta do recado. Mas eles vão assim mesmo, não porque sabem que conseguem, mas porque não fazer nada seria ainda pior. No começo, a viagem até parece quase uma brincadeira. Os dois seguem cantando, fazendo piada e tentando manter o clima leve como se estivessem indo a um passeio. Só que isso muda rápido. O oceano fora de Fenda do Bikini é hostil, estranho e cheio de ameaças. Cada passo mostra que essa aventura é real, perigosa e sem garantia nenhuma de final feliz. Um dos primeiros grandes desafios surge quando eles encontram o assustador bar de motoqueiros, o Balde do Tédio. Ali, Bob e Patrick percebem que o mundo lá fora não é tão colorido quanto o deles. Os frequentadores são agressivos, zombam deles e deixam claro que não existe espaço para ingenuidade naquele lugar. Bob, mais uma vez, é tratado como alguém fraco e ridículo. Mas é justamente nesse momento que algo começa a mudar. Quando uma lâmpada de bolhas explode e todos entram em pânico, Bob reage instintivamente para salvar Patrick. Ele não pensa, não calcula, não tenta parecer adulto. Ele simplesmente age. E essa atitude faz os temidos motoqueiros olharem para ele com respeito pela primeira vez. Bob não virou o durão, mas mostrou coragem. Enquanto isso, em Fenda do Bikini, a situação só piora. Plankton coloca em prática a segunda fase do plano. Usando baldes com controle mental, ele começa a dominar os moradores da cidade. Um por um, todos passam a obedecer suas ordens, transformando o lugar alegre em um império cinza, sem vontade própria. Até o poderoso Rei Netuno se mostra vulnerável ao caos que se espalha. Essa alternância entre a jornada de Bob e Patrick e o domínio de Plankton deixa claro que o tempo está acabando. Cada segundo perdido na estrada significa mais poder para o vilão. De volta à viagem, Bob e Patrick enfrentam um dos momentos mais desesperadores do filme. Eles acabam presos em uma área seca, longe da água, e começam a desidratar. Aqui, o tom muda completamente. Pela primeira vez, a possibilidade de morte é real.
Não tem piada, não tem música alegre, só dois amigos, fracos, quase sem forças, encarando o fim. Nesse ponto, Bob finalmente se sente um fracasso completo. Ele acredita que estava certo quem dizia que ele não era capaz. Não conseguiu salvar seu siriguejo, não salvou Fenda do biquíni e ainda colocou o melhor amigo em perigo. É o fundo do poço emocional do personagem. Mas é justamente quando tudo parece acabado que a ajuda surge do jeito mais improvável possível. O pirata narrador aparece, joga água neles e os salva. É um momento meio absurdo, meio mágico, que reforça o tom do filme. Nesse universo, esperança pode surgir de qualquer lugar. Revigorados, Bob e Patrick chegam finalmente à Cidade das Conchas. Lá, encontram a coroa do rei Netuno sendo usada como enfeite, cercada por criaturas assustadoras. Mesmo morrendo de medo, Bob enfrenta seus próprios limites. Cada passo dentro da cidade é uma prova de amadurecimento. Não porque ele deixou de ser quem é, mas porque aprendeu a agir apesar do medo. Eles conseguem recuperar a coroa. A missão impossível foi cumprida. Recuperar a coroa foi só metade do caminho. O verdadeiro desafio será voltar a tempo de impedir Plankton e salvar Fenda do biquíni. Bob Esponja ainda não sabe, mas aquela viagem já o transformou. Ele pode até continuar sendo ingênuo, animado e exagerado, mas agora sabe que coragem não tem nada a ver com parecer adulto. Com a coroa do rei Netuno finalmente em mãos, Bob Esponja e Patrick acreditam que a parte mais difícil da missão ficou para trás. Eles enfrentaram monstros, venceram o medo, quase morreram desidratados e provaram que eram capazes de ir muito mais longe do que qualquer um imaginava. Mas o filme deixa claro rapidamente o verdadeiro desafio ainda está por vir. Ao voltarem para a Fenda do biquíni, os dois se deparam com um cenário completamente diferente daquele que deixaram. A cidade colorida, alegre e barulhenta agora é cinza, silenciosa e estranhamente organizada. Plankton venceu. Usando os baldes de controle mental, ele dominou todos os moradores da cidade, transformando cada um em um seguidor obediente do seu império ridiculamente autoritário. Até personagens fortes e cheios de personalidade perderam a própria vontade. Bob fica em choque. Tudo aquilo aconteceu enquanto ele estava fora tentando provar que era capaz. Pela primeira vez, ele sente o peso real da responsabilidade. Não é mais sobre a opinião de seu siriguejo, nem sobre um cargo de gerente, é sobre salvar todo mundo. Plankton surge triunfante, debochado, acreditando que venceu de vez. Ele ri de Bob, o chama de pequeno, fraco, infantil, exatamente os rótulos que sempre perseguiram o protagonista. E por um instante, Bob quase acredita nisso de novo. O medo tenta tomar conta, assim como no começo da história. Mas algo mudou. Bob percebe que crescer não significa imitar os outros ou agir de um jeito que não é natural para ele. Ele entende que sua maior força sempre foi ser exatamente quem é. Com coragem, ele se levanta diante de Plankton e começa a cantar, não como fuga, mas como enfrentamento. A música quebra o controle mental, desperta os moradores e devolve a identidade de cada um. A história começa em Fenda do Biquíni, um lugar onde absolutamente tudo pode acontecer. Desde hambúrgueres feitos com amor até vilões minúsculos com planos gigantescos. E no centro disso tudo está Bob Esponja, o funcionário mais animado, dedicado e infantil do Siri Cascudo. Ele ama seu trabalho, ama fazer hambúrgueres de siri e ama a vida do jeito mais simples possível. O problema? Todo mundo ao redor dele acha que ele é pequeno demais. Pequeno demais para liderar, pequeno demais para crescer, pequeno demais para ser levado a sério. Bob sonha em ser gerente do novo restaurante do seu siriguejo, o Siri Cascudo 2. Mas quando o cargo vai para Lula Molusco, Bob sente que seu mundo desmorona. Não é só sobre o emprego, é sobre nunca ser visto como alguém capaz. E isso é algo que muita gente entende bem. Quando você se esforça, dá o seu melhor, mas ainda assim é tratado como imaturo ou incapaz. Enquanto isso, longe dos olhos de todos, um plano sombrio começa a se desenrolar. Plankton, o eterno fracassado na tentativa de roubar a fórmula do hambúrguer de siri, finalmente consegue o que sempre quis. Mas não do jeito tradicional.
Ele rouba a coroa do rei Netuno e incrimina seu siriguejo, causando o maior caos que Fenda do Bikini já viu. O resultado? O rei ameaça destruir a cidade e seu siriguejo entra em desespero. Ninguém ama o próprio trabalho mais do que Bob Esponja. Para ele, acordar cedo não é sacrifício, é privilégio. Ele salta da cama com um sorriso gigante, canta, se arruma todo empolgado e se prepara como se estivesse indo para o dia mais importante da vida dele. E, de certa forma, está mesmo. É o dia em que o seu siriguejo vai anunciar o gerente do novo restaurante, o tão aguardado Siri Cascudo 2. Na cabeça de Bob, não existe dúvida. Ele trabalha duro, nunca falta, faz os melhores hambúrgueres de siri do oceano e trata cada cliente como se fosse especial. Para ele, virar gerente não é só um cargo, é a confirmação de que ele está crescendo, amadurecendo, sendo reconhecido. É como quando alguém espera aquele primeiro emprego melhor, uma promoção, ou simplesmente ouvir um "eu confio em você". Só que a realidade vem como um balde de água gelada. Durante a cerimônia de inauguração do novo restaurante, seu siriguejo faz um discurso empolgado e anuncia Lula Molusco como gerente. O motivo? Bob é muito infantil. Essa frase pesa mais do que qualquer bronca. Não é sobre competência, é sobre como ele é visto. Bob fica paralisado, sem entender como alguém tão dedicado pode ser descartado desse jeito. Esse momento é um dos mais importantes do filme, porque mostra algo muito humano. Quando você faz tudo certo, mas mesmo assim é subestimado. Bob não chora por perder o cargo, ele chora porque sente que nunca vai ser levado a sério. Arrasado, ele vai com Patrick para o Balde de Lixo Chique, um bar radical, tentando provar para si mesmo que pode ser adulto. Só que, como tudo com Bob Esponja, isso vira um completo desastre. Os dois exageram, bagunçam tudo e acabam sendo expulsos, humilhados mais uma vez. A tentativa de parecer adulto só reforça o quanto Bob se sente perdido sobre quem ele deveria ser. Enquanto isso, longe da tristeza de Bob, o verdadeiro caos começa a se desenrolar. Plankton, o vilão mais persistente e fracassado de Fenda do Bikini, finalmente consegue executar o plano perfeito. Em vez de tentar roubar a fórmula do hambúrguer de siri diretamente, ele decide atacar onde ninguém esperava, a coroa do rei Netuno. Ele rouba o objeto sagrado e incrimina seu siriguejo, escondendo a coroa justamente no Siri Cascudo 2. Quando o rei Netuno descobre o roubo, a situação fica grave de verdade. Ele aparece furioso, ameaçando destruir Fenda do Bikini se a coroa não for devolvida. Seu siriguejo entra em desespero, congelado de medo, literalmente, e ninguém parece ser capaz de resolver o problema. E é aí que acontece algo importante. Bob, mesmo sendo tratado como pequeno, fraco e infantil, decide agir. Ele percebe que não pode simplesmente ficar parado. Mesmo sem ninguém confiar nele, mesmo duvidando de si próprio, ele toma a decisão mais adulta de todas: assumir uma responsabilidade gigantesca. Bob se oferece para recuperar a coroa. No começo, ninguém leva a sério. Afinal, como um cara que não consegue nem ser gerente vai enfrentar o rei Netuno? Mas no fundo, essa jornada não é só sobre salvar a cidade. É sobre Bob provar, principalmente para ele mesmo, que é capaz. Patrick, como sempre, vai junto, não porque entende a gravidade da missão, mas porque a amizade para ele é isso, estar junto, não importa o tamanho do perigo. Depois de decidir recuperar a coroa do rei Netuno, Bob Esponja e Patrick partem numa jornada que para qualquer morador de Fenda do Bikini soa completamente absurda. A cidade das Conchas fica longe, em território perigoso, e ninguém em sã consciência acreditaria que dois sujeitos tão improváveis dariam conta do recado. Mas eles vão assim mesmo, não porque sabem que conseguem, mas porque não fazer nada seria ainda pior. No começo, a viagem até parece quase uma brincadeira. Os dois seguem cantando, fazendo piada e tentando manter o clima leve como se estivessem indo a um passeio. Só que isso muda rápido. O oceano fora de Fenda do Bikini é hostil, estranho e cheio de ameaças. Cada passo mostra que essa aventura é real, perigosa e sem garantia nenhuma de final feliz. Um dos primeiros grandes desafios surge quando eles encontram o assustador bar de motoqueiros, o Balde do Tédio.
Ali, Bob e Patrick percebem que o mundo lá fora não é tão colorido quanto o deles. Os frequentadores são agressivos, zombam deles e deixam claro que não existe espaço para ingenuidade naquele lugar. Bob, mais uma vez, é tratado como alguém fraco e ridículo. Mas é justamente nesse momento que algo começa a mudar. Quando uma lâmpada de bolhas explode e todos entram em pânico, Bob reage instintivamente para salvar Patrick. Ele não pensa, não calcula, não tenta parecer adulto. Ele simplesmente age. E essa atitude faz os temidos motoqueiros olharem para ele com respeito pela primeira vez. Bob não virou o durão, mas mostrou coragem. Enquanto isso, em Fenda do Bikini, a situação só piora. Plankton coloca em prática a segunda fase do plano. Usando baldes com controle mental, ele começa a dominar os moradores da cidade. Um por um, todos passam a obedecer suas ordens, transformando o lugar alegre em um império cinza, sem vontade própria. Até o poderoso rei Netuno se mostra vulnerável ao caos que se espalha. Essa alternância entre a jornada de Bob e Patrick e o domínio de Plankton deixa claro que o tempo está acabando. Cada segundo perdido na estrada significa mais poder para o vilão. De volta à viagem, Bob e Patrick enfrentam um dos momentos mais desesperadores do filme. Eles acabam presos em uma área seca, longe da água, e começam a desidratar. Aqui, o tom muda completamente. Pela primeira vez, a possibilidade de morte é real. Não tem piada, não tem música alegre, só dois amigos, fracos, quase sem forças, encarando o fim. Nesse ponto, Bob finalmente se sente um fracasso completo. Ele acredita que estava certo quem dizia que ele não era capaz. Não conseguiu salvar seu siriguejo, não salvou Fenda do Bikini e ainda colocou o melhor amigo em perigo. É o fundo do poço emocional do personagem. Mas é justamente quando tudo parece acabado que a ajuda surge do jeito mais improvável possível. O pirata narrador aparece, joga água neles e os salva. É um momento meio absurdo, meio mágico, que reforça o tom do filme. Nesse universo, esperança pode surgir de qualquer lugar. Revigorados, Bob e Patrick chegam finalmente à Cidade das Conchas. Lá, encontram a coroa do rei Netuno sendo usada como enfeite, cercada por criaturas assustadoras. Mesmo morrendo de medo, Bob enfrenta seus próprios limites. Cada passo dentro da cidade é uma prova de amadurecimento. Não porque ele deixou de ser quem é, mas porque aprendeu a agir apesar do medo. Eles conseguem recuperar a coroa. A missão impossível foi cumprida. Recuperar a coroa foi só metade do caminho. O verdadeiro desafio será voltar a tempo de impedir Plankton e salvar Fenda do Bikini. Bob Esponja ainda não sabe, mas aquela viagem já o transformou. Ele pode até continuar sendo ingênuo, animado e exagerado, mas agora sabe que coragem não tem nada a ver com parecer adulto. Com a coroa do rei Netuno finalmente em mãos, Bob Esponja e Patrick acreditam que a parte mais difícil da missão ficou para trás. Eles enfrentaram monstros, venceram o medo, quase morreram desidratados e provaram que eram capazes de ir muito mais longe do que qualquer um imaginava. Mas o filme deixa claro rapidamente o verdadeiro desafio ainda está por vir. Ao voltarem para a Fenda do Bikini, os dois se deparam com um cenário completamente diferente daquele que deixaram. A cidade colorida, alegre e barulhenta agora é cinza, silenciosa e estranhamente organizada. Plankton venceu. Usando os baldes de controle mental, ele dominou todos os moradores da cidade, transformando cada um em um seguidor obediente do seu império ridiculamente autoritário. Até personagens fortes e cheios de personalidade perderam a própria vontade. Bob fica em choque. Tudo aquilo aconteceu enquanto ele estava fora tentando provar que era capaz. Pela primeira vez, ele sente o peso real da responsabilidade. Não é mais sobre a opinião de seu siriguejo, nem sobre um cargo de gerente. É sobre salvar todo mundo. Plankton surge triunfante, debochado, acreditando que venceu de vez. Ele ri de Bob, o chama de pequeno, fraco, infantil, exatamente os rótulos que sempre perseguiram o protagonista. E por um instante, Bob quase acredita nisso de novo. O medo tenta tomar conta, assim como no começo da história. Mas algo mudou. Bob percebe que crescer não significa imitar os outros ou agir de um jeito que não é natural para ele.
ele entende que sua maior força sempre foi ser exatamente quem é. Com coragem, ele se levanta diante de Plankton e começa a cantar, não como fuga, mas como enfrentamento. A música quebra o controle mental, desperta os moradores e devolve a identidade de cada um. A história começa em Fenda do Bikini, um lugar onde absolutamente tudo pode acontecer, desde hambúrgueres feitos com amor até vilões minúsculos com planos gigantescos. E no centro disso tudo está Bob Esponja, o funcionário mais animado, dedicado e infantil do Siri Cascudo. Ele ama seu trabalho, ama fazer hambúrgueres de siri e ama a vida do jeito mais simples possível. O problema? Todo mundo ao redor dele acha que ele é pequeno demais para liderar, pequeno demais para crescer, pequeno demais para ser levado a sério. Bob sonha em ser gerente do novo restaurante do seu siriguejo, o Siri Cascudo 2. Mas quando o cargo vai para Lula Molusco, Bob sente que seu mundo desmorona. Não é só sobre o emprego, é sobre nunca ser visto como alguém capaz. E isso é algo que muita gente entende bem. Quando você se esforça, dá o seu melhor, mas ainda assim é tratado como imaturo ou incapaz. Enquanto isso, longe dos olhos de todos, um plano sombrio começa a se desenrolar. Plankton, o eterno fracassado na tentativa de roubar a fórmula do hambúrguer de siri, finalmente consegue o que sempre quis. Mas não do jeito tradicional. Ele rouba a coroa do rei Netuno e incrimina seu siriguejo, causando o maior caos que Fenda do Bikini já viu. O resultado? O rei ameaça destruir a cidade e seu siriguejo entra em desespero. Ninguém ama o próprio trabalho mais do que Bob Esponja. Para ele, acordar cedo não é sacrifício, é privilégio. Ele salta da cama com um sorriso gigante, canta, se arruma todo empolgado e se prepara como se estivesse indo para o dia mais importante da vida dele. E, de certa forma, está mesmo. É o dia em que o seu siriguejo vai anunciar o gerente do novo restaurante, o tão aguardado Siri Cascudo 2. Na cabeça de Bob, não existe dúvida. Ele trabalha duro, nunca falta, faz os melhores hambúrgueres de siri do oceano e trata cada cliente como se fosse especial. Para ele, virar gerente não é só um cargo, é a confirmação de que ele está crescendo, amadurecendo, sendo reconhecido. É como quando alguém espera aquele primeiro emprego melhor, uma promoção, ou simplesmente ouvir um "eu confio em você". Só que a realidade vem como um balde de água gelada. Durante a cerimônia de inauguração do novo restaurante, seu siriguejo faz um discurso empolgado e anuncia Lula Molusco como gerente. O motivo? Bob é muito infantil. Essa frase pesa mais do que qualquer bronca. Não é sobre competência, é sobre como ele é visto. Bob fica paralisado, sem entender como alguém tão dedicado pode ser descartado desse jeito. Esse momento é um dos mais importantes do filme, porque mostra algo muito humano. Quando você faz tudo certo, mas mesmo assim é subestimado. Bob não chora por perder o cargo, ele chora porque sente que nunca vai ser levado a sério. Arrasado, ele vai com Patrick para o Balde de Lixo Chique, um bar radical, tentando provar para si mesmo que pode ser adulto. Só que, como tudo com Bob Esponja, isso vira um completo desastre. Os dois exageram, bagunçam tudo e acabam sendo expulsos, humilhados mais uma vez. A tentativa de parecer adulto só reforça o quanto Bob se sente perdido sobre quem ele deveria ser. Enquanto isso, longe da tristeza de Bob, o verdadeiro caos começa a se desenrolar. Plankton, o vilão mais persistente e fracassado de Fenda do Bikini, finalmente consegue executar o plano perfeito. Em vez de tentar roubar a fórmula do hambúrguer de siri diretamente, ele decide atacar onde ninguém esperava, a coroa do rei Netuno. Ele rouba o objeto sagrado e incrimina seu siriguejo, escondendo a coroa justamente no Siri Cascudo 2. Quando o rei Netuno descobre o roubo, a situação fica grave de verdade. Ele aparece furioso, ameaçando destruir Fenda do Bikini se a coroa não for devolvida. Seu siriguejo entra em desespero, congelado de medo, literalmente, e ninguém parece ser capaz de resolver o problema. E é aí que acontece algo importante. Bob, mesmo sendo tratado como pequeno, fraco e infantil, decide agir. Ele percebe que não pode simplesmente ficar parado.
Mesmo sem ninguém confiar nele, mesmo duvidando de si próprio, ele toma a decisão mais adulta de todas: assumir uma responsabilidade gigantesca. Bob se oferece para recuperar a coroa. No começo, ninguém leva a sério. Afinal, como um cara que não consegue nem ser gerente vai enfrentar o Rei Netuno? Mas no fundo, essa jornada não é só sobre salvar a cidade. É sobre Bob provar, principalmente para ele mesmo, que é capaz. Patrick, como sempre, vai junto, não porque entende a gravidade da missão, mas porque a amizade para ele é isso, estar junto, não importa o tamanho do perigo. Depois de decidir recuperar a coroa do Rei Netuno, Bob Esponja e Patrick partem numa jornada que para qualquer morador de Fenda do Bikini soa completamente absurda. A cidade das Conchas fica longe, em território perigoso, e ninguém em sã consciência acreditaria que dois sujeitos tão improváveis dariam conta do recado. Mas eles vão assim mesmo, não porque sabem que conseguem, mas porque não fazer nada seria ainda pior. No começo, a viagem até parece quase uma brincadeira. Os dois seguem cantando, fazendo piada e tentando manter o clima leve como se estivessem indo a um passeio. Só que isso muda rápido. O oceano fora de Fenda do Bikini é hostil, estranho e cheio de ameaças. Cada passo mostra que essa aventura é real, perigosa e sem garantia nenhuma de final feliz. Um dos primeiros grandes desafios surge quando eles encontram o assustador bar de motoqueiros, o Balde do Tédio. Ali, Bob e Patrick percebem que o mundo lá fora não é tão colorido quanto o deles. Os frequentadores são agressivos, zombam deles e deixam claro que não existe espaço para ingenuidade naquele lugar. Bob, mais uma vez, é tratado como alguém fraco e ridículo. Mas é justamente nesse momento que algo começa a mudar. Quando uma lâmpada de bolhas explode e todos entram em pânico, Bob reage instintivamente para salvar Patrick. Ele não pensa, não calcula, não tenta parecer adulto. Ele simplesmente age. E essa atitude faz os temidos motoqueiros olharem para ele com respeito pela primeira vez. Bob não virou o durão, mas mostrou coragem. Enquanto isso, em Fenda do Bikini, a situação só piora. Plankton coloca em prática a segunda fase do plano. Usando baldes com controle mental, ele começa a dominar os moradores da cidade. Um por um, todos passam a obedecer suas ordens, transformando o lugar alegre em um império cinza, sem vontade própria. Até o poderoso Rei Netuno se mostra vulnerável ao caos que se espalha. Essa alternância entre a jornada de Bob e Patrick e o domínio de Plankton deixa claro que o tempo está acabando. Cada segundo perdido na estrada significa mais poder para o vilão. De volta à viagem, Bob e Patrick enfrentam um dos momentos mais desesperadores do filme. Eles acabam presos em uma área seca, longe da água, e começam a desidratar. Aqui, o tom muda completamente. Pela primeira vez, a possibilidade de morte é real. Não tem piada, não tem música alegre, só dois amigos, fracos, quase sem forças, encarando o fim. Nesse ponto, Bob finalmente se sente um fracasso completo. Ele acredita que estava certo quem dizia que ele não era capaz. Não conseguiu salvar seu siriguejo, não salvou Fenda do Bikini e ainda colocou o melhor amigo em perigo. É o fundo do poço emocional do personagem. Mas é justamente quando tudo parece acabado que a ajuda surge do jeito mais improvável possível. O pirata narrador aparece, joga água neles e os salva. É um momento meio absurdo, meio mágico, que reforça o tom do filme. Nesse universo, esperança pode surgir de qualquer lugar. Revigorados, Bob e Patrick chegam finalmente à Cidade das Conchas. Lá, encontram a coroa do Rei Netuno sendo usada como enfeite, cercada por criaturas assustadoras. Mesmo morrendo de medo, Bob enfrenta seus próprios limites. Cada passo dentro da cidade é uma prova de amadurecimento. Não porque ele deixou de ser quem é, mas porque aprendeu a agir apesar do medo. Eles conseguem recuperar a coroa. A missão impossível foi cumprida. Recuperar a coroa foi só metade do caminho. O verdadeiro desafio será voltar a tempo de impedir Plankton e salvar Fenda do Bikini. Bob Esponja ainda não sabe, mas aquela viagem já o transformou. Ele pode até continuar sendo ingênuo, animado e exagerado, mas agora sabe que coragem não tem nada a ver com parecer adulto.
Com a coroa do rei Netuno finalmente em mãos, Bob Esponja e Patrick acreditam que a parte mais difícil da missão ficou para trás. Eles enfrentaram monstros, venceram o medo, quase morreram desidratados e provaram que eram capazes de ir muito mais longe do que qualquer um imaginava. Mas o filme deixa claro rapidamente o verdadeiro desafio ainda está por vir. Ao voltarem para a fenda do biquíni, os dois se deparam com um cenário completamente diferente daquele que deixaram. A cidade colorida, alegre e barulhenta agora é cinza, silenciosa e estranhamente organizada. Plankton venceu. Usando os baldes de controle mental, ele dominou todos os moradores da cidade, transformando cada um em um seguidor obediente do seu império ridiculamente autoritário. Até personagens fortes e cheios de personalidade perderam a própria vontade. Bob fica em choque. Tudo aquilo aconteceu enquanto ele estava fora tentando provar que era capaz. Pela primeira vez, ele sente o peso real da responsabilidade. Não é mais sobre a opinião de seu siriguejo, nem sobre um cargo de gerente. É sobre salvar todo mundo. Plankton surge triunfante, debochado, acreditando que venceu de vez. Ele ri de Bob, o chama de pequeno, fraco, infantil, exatamente os rótulos que sempre perseguiram o protagonista. E por um instante, Bob quase acredita nisso de novo. O medo tenta tomar conta, assim como no começo da história. Mas algo mudou. Bob percebe que crescer não significa imitar os outros ou agir de um jeito que não é natural para ele. Ele entende que sua maior força sempre foi ser exatamente quem é. Com coragem, ele se levanta diante de Plankton e começa a cantar, não como fuga, mas como enfrentamento. A música quebra o controle mental, desperta os moradores e devolve a identidade de cada um. A história começa em Fenda do Biquíni, um lugar onde absolutamente tudo pode acontecer. Desde hambúrgueres feitos com amor até vilões minúsculos com planos gigantescos. E no centro disso tudo está Bob Esponja, o funcionário mais animado, dedicado e infantil do Siri Cascudo. Ele ama seu trabalho, ama fazer hambúrgueres de siri e ama a vida do jeito mais simples possível. O problema? Todo mundo ao redor dele acha que ele é pequeno demais para liderar, pequeno demais para crescer, pequeno demais para ser levado a sério. Bob sonha em ser gerente do novo restaurante do seu siriguejo, o Siri Cascudo 2. Mas quando o cargo vai para Lula Molusco, Bob sente que seu mundo desmorona. Não é só sobre o emprego, é sobre nunca ser visto como alguém capaz. E isso é algo que muita gente entende bem. Quando você se esforça, dá o seu melhor, mas ainda assim é tratado como imaturo ou incapaz. Enquanto isso, longe dos olhos de todos, um plano sombrio começa a se desenrolar. Plankton, o eterno fracassado na tentativa de roubar a fórmula do hambúrguer de siri, finalmente consegue o que sempre quis. Mas não do jeito tradicional. Ele rouba a coroa do rei Netuno e incrimina seu siriguejo, causando o maior caos que Fenda do Biquíni já viu. O resultado? O rei ameaça destruir a cidade e seu siriguejo entra em desespero. Ninguém ama o próprio trabalho mais do que Bob Esponja. Para ele, acordar cedo não é sacrifício, é privilégio. Ele salta da cama com um sorriso gigante, canta, se arruma todo empolgado e se prepara como se estivesse indo para o dia mais importante da vida dele. E, de certa forma, está mesmo. É o dia em que o seu siriguejo vai anunciar o gerente do novo restaurante, o tão aguardado Siri Cascudo 2. Na cabeça de Bob, não existe dúvida. Ele trabalha duro, nunca falta, faz os melhores hambúrgueres de siri do oceano e trata cada cliente como se fosse especial. Para ele, virar gerente não é só um cargo, é a confirmação de que ele está crescendo, amadurecendo, sendo reconhecido. É como quando alguém espera aquele primeiro emprego melhor, uma promoção, ou simplesmente ouvir um "eu confio em você". Só que a realidade vem como um balde de água gelada. Durante a cerimônia de inauguração do novo restaurante, seu siriguejo faz um discurso empolgado e anuncia Lula Molusco como gerente. O motivo? Bob é muito infantil. Essa frase pesa mais do que qualquer bronca. Não é sobre competência, é sobre como ele é visto. Bob fica paralisado, sem entender como alguém tão dedicado pode ser descartado desse jeito. Esse momento é um dos mais importantes do filme, porque mostra algo muito humano.
quando você faz tudo certo, mas mesmo assim é subestimado. Bob não chora por perder o cargo, ele chora porque sente que nunca vai ser levado a sério. Arrasado, ele vai com Patrick para o Balde de Lixo Chique, um bar radical, tentando provar para si mesmo que pode ser adulto. Só que, como tudo com Bob Esponja, isso vira um completo desastre. Os dois exageram, bagunçam tudo e acabam sendo expulsos, humilhados mais uma vez. A tentativa de parecer adulto só reforça o quanto Bob se sente perdido sobre quem ele deveria ser. Enquanto isso, longe da tristeza de Bob, o verdadeiro caos começa a se desenrolar. Plankton, o vilão mais persistente e fracassado de Fenda do Bikini, finalmente consegue executar o plano perfeito. Em vez de tentar roubar a fórmula do hambúrguer de Siri diretamente, ele decide atacar onde ninguém esperava: a coroa do Rei Netuno. Ele rouba o objeto sagrado e incrimina seu siriguejo, escondendo a coroa justamente no Siri Cascudo 2. Quando o Rei Netuno descobre o roubo, a situação fica grave de verdade. Ele aparece furioso, ameaçando destruir Fenda do Bikini se a coroa não for devolvida. Seu siriguejo entra em desespero, congelado de medo, literalmente, e ninguém parece ser capaz de resolver o problema. E é aí que acontece algo importante. Bob, mesmo sendo tratado como pequeno, fraco e infantil, decide agir. Ele percebe que não pode simplesmente ficar parado. Mesmo sem ninguém confiar nele, mesmo duvidando de si próprio, ele toma a decisão mais adulta de todas: assumir uma responsabilidade gigantesca. Bob se oferece para recuperar a coroa. No começo, ninguém leva a sério. Afinal, como um cara que não consegue nem ser gerente vai enfrentar o Rei Netuno? Mas no fundo, essa jornada não é só sobre salvar a cidade. É sobre Bob provar, principalmente para ele mesmo, que é capaz. Patrick, como sempre, vai junto, não porque entende a gravidade da missão, mas porque a amizade para ele é isso: estar junto, não importa o tamanho do perigo. Depois de decidir recuperar a coroa do Rei Netuno, Bob Esponja e Patrick partem numa jornada que para qualquer morador de Fenda do Bikini soa completamente absurda. A cidade das Conchas fica longe, em território perigoso, e ninguém em sã consciência acreditaria que dois sujeitos tão improváveis dariam conta do recado. Mas eles vão assim mesmo, não porque sabem que conseguem, mas porque não fazer nada seria ainda pior. No começo, a viagem até parece quase uma brincadeira. Os dois seguem cantando, fazendo piada e tentando manter o clima leve como se estivessem indo a um passeio. Só que isso muda rápido. O oceano fora de Fenda do Bikini é hostil, estranho e cheio de ameaças. Cada passo mostra que essa aventura é real, perigosa e sem garantia nenhuma de final feliz. Um dos primeiros grandes desafios surge quando eles encontram o assustador bar de motoqueiros, o Balde do Tédio. Ali, Bob e Patrick percebem que o mundo lá fora não é tão colorido quanto o deles. Os frequentadores são agressivos, zombam deles e deixam claro que não existe espaço para ingenuidade naquele lugar. Bob, mais uma vez, é tratado como alguém fraco e ridículo. Mas é justamente nesse momento que algo começa a mudar. Quando uma lâmpada de bolhas explode e todos entram em pânico, Bob reage instintivamente para salvar Patrick. Ele não pensa, não calcula, não tenta parecer adulto. Ele simplesmente age. E essa atitude faz os temidos motoqueiros olharem para ele com respeito pela primeira vez. Bob não virou durão, mas mostrou coragem. Enquanto isso, em Fenda do Bikini, a situação só piora. Plankton coloca em prática a segunda fase do plano. Usando baldes com controle mental, ele começa a dominar os moradores da cidade. Um por um, todos passam a obedecer suas ordens, transformando o lugar alegre em um império cinza, sem vontade própria. Até o poderoso Rei Netuno se mostra vulnerável ao caos que se espalha. Essa alternância entre a jornada de Bob e Patrick e o domínio de Plankton deixa claro que o tempo está acabando. Cada segundo perdido na estrada significa mais poder para o vilão. De volta à viagem, Bob e Patrick enfrentam um dos momentos mais desesperadores do filme. Eles acabam presos em uma área seca, longe da água, e começam a desidratar. Aqui, o tom muda completamente. Pela primeira vez, a possibilidade de morte é real.
Não tem piada, não tem música alegre, só dois amigos, fracos, quase sem forças, encarando o fim. Nesse ponto, Bob finalmente se sente um fracasso completo. Ele acredita que estava certo quem dizia que ele não era capaz. Não conseguiu salvar seu siriguejo, não salvou Fenda do biquíni e ainda colocou o melhor amigo em perigo. É o fundo do poço emocional do personagem. Mas é justamente quando tudo parece acabado que a ajuda surge do jeito mais improvável possível. O pirata narrador aparece, joga água neles e os salva. É um momento meio absurdo, meio mágico, que reforça o tom do filme. Nesse universo, esperança pode surgir de qualquer lugar. Revigorados, Bob e Patrick chegam finalmente à Cidade das Conchas. Lá, encontram a coroa do rei Netuno sendo usada como enfeite, cercada por criaturas assustadoras. Mesmo morrendo de medo, Bob enfrenta seus próprios limites. Cada passo dentro da cidade é uma prova de amadurecimento. Não porque ele deixou de ser quem é, mas porque aprendeu a agir apesar do medo. Eles conseguem recuperar a coroa. A missão impossível foi cumprida. Recuperar a coroa foi só metade do caminho. O verdadeiro desafio será voltar a tempo de impedir Plankton e salvar Fenda do biquíni. Bob Esponja ainda não sabe, mas aquela viagem já o transformou. Ele pode até continuar sendo ingênuo, animado e exagerado, mas agora sabe que coragem não tem nada a ver com parecer adulto. Com a coroa do rei Netuno finalmente em mãos, Bob Esponja e Patrick acreditam que a parte mais difícil da missão ficou para trás. Eles enfrentaram monstros, venceram o medo, quase morreram desidratados e provaram que eram capazes de ir muito mais longe do que qualquer um imaginava. Mas o filme deixa claro rapidamente o verdadeiro desafio ainda está por vir. Ao voltarem para a Fenda do biquíni, os dois se deparam com um cenário completamente diferente daquele que deixaram. A cidade colorida, alegre e barulhenta agora é cinza, silenciosa e estranhamente organizada. Plankton venceu. Usando os baldes de controle mental, ele dominou todos os moradores da cidade, transformando cada um em um seguidor obediente do seu império ridiculamente autoritário. Até personagens fortes e cheios de personalidade perderam a própria vontade. Bob fica em choque. Tudo aquilo aconteceu enquanto ele estava fora tentando provar que era capaz. Pela primeira vez, ele sente o peso real da responsabilidade. Não é mais sobre a opinião de seu siriguejo, nem sobre um cargo de gerente. É sobre salvar todo mundo. Plankton surge triunfante, debochado, acreditando que venceu de vez. Ele ri de Bob, o chama de pequeno, fraco, infantil, exatamente os rótulos que sempre perseguiram o protagonista. E por um instante, Bob quase acredita nisso de novo. O medo tenta tomar conta, assim como no começo da história. Mas algo mudou. Bob percebe que crescer não significa imitar os outros ou agir de um jeito que não é natural para ele. Ele entende que sua maior força sempre foi ser exatamente quem é. Com coragem, ele se levanta diante de Plankton e começa a cantar, não como fuga, mas como enfrentamento. A música quebra o controle mental, desperta os moradores e devolve a identidade de cada um. A história começa em Fenda do Biquíni, um lugar onde absolutamente tudo pode acontecer. Desde hambúrgueres feitos com amor até vilões minúsculos com planos gigantescos. E no centro disso tudo está Bob Esponja, o funcionário mais animado, dedicado e infantil do Siri Cascudo. Ele ama seu trabalho, ama fazer hambúrgueres de siri e ama a vida do jeito mais simples possível. O problema? Todo mundo ao redor dele acha que ele é pequeno demais para liderar, pequeno demais para crescer, pequeno demais para ser levado a sério. Bob sonha em ser gerente do novo restaurante do seu siriguejo, o Siri Cascudo 2. Mas quando o cargo vai para Lula Molusco, Bob sente que seu mundo desmorona. Não é só sobre o emprego, é sobre nunca ser visto como alguém capaz. E isso é algo que muita gente entende bem. Quando você se esforça, dá o seu melhor, mas ainda assim é tratado como imaturo ou incapaz. Enquanto isso, longe dos olhos de todos, um plano sombrio começa a se desenrolar. Plankton, o eterno fracassado na tentativa de roubar a fórmula do hambúrguer de siri, finalmente consegue o que sempre quis. Mas não do jeito tradicional.
Ele rouba a coroa do rei Netuno e incrimina seu siriguejo, causando o maior caos que Fenda do Bikini já viu. O resultado? O rei ameaça destruir a cidade e seu siriguejo entra em desespero. Ninguém ama o próprio trabalho mais do que Bob Esponja. Para ele, acordar cedo não é sacrifício, é privilégio. Ele salta da cama com um sorriso gigante, canta, se arruma todo empolgado e se prepara como se estivesse indo para o dia mais importante da vida dele. E, de certa forma, está mesmo. É o dia em que o seu siriguejo vai anunciar o gerente do novo restaurante, o tão aguardado Siri Cascudo 2. Na cabeça de Bob, não existe dúvida. Ele trabalha duro, nunca falta, faz os melhores hambúrgueres de siri do oceano e trata cada cliente como se fosse especial. Para ele, virar gerente não é só um cargo, é a confirmação de que ele está crescendo, amadurecendo, sendo reconhecido. É como quando alguém espera aquele primeiro emprego melhor, uma promoção ou simplesmente ouvir um "eu confio em você". Só que a realidade vem como um balde de água gelada. Durante a cerimônia de inauguração do novo restaurante, seu siriguejo faz um discurso empolgado e anuncia Lula Molusco como gerente. O motivo? Bob é muito infantil. Essa frase pesa mais do que qualquer bronca. Não é sobre competência, é sobre como ele é visto. Bob fica paralisado, sem entender como alguém tão dedicado pode ser descartado desse jeito. Esse momento é um dos mais importantes do filme, porque mostra algo muito humano. Quando você faz tudo certo, mas mesmo assim é subestimado. Bob não chora por perder o cargo, ele chora porque sente que nunca vai ser levado a sério. Arrasado, ele vai com Patrick para o Balde de Lixo Chique, um bar radical, tentando provar para si mesmo que pode ser adulto. Só que, como tudo com Bob Esponja, isso vira um completo desastre. Os dois exageram, bagunçam tudo e acabam sendo expulsos, humilhados mais uma vez. A tentativa de parecer adulto só reforça o quanto Bob se sente perdido sobre quem ele deveria ser. Enquanto isso, longe da tristeza de Bob, o verdadeiro caos começa a se desenrolar. Plankton, o vilão mais persistente e fracassado de Fenda do Bikini, finalmente consegue executar o plano perfeito. Em vez de tentar roubar a fórmula do hambúrguer de siri diretamente, ele decide atacar onde ninguém esperava, a coroa do rei Netuno. Ele rouba o objeto sagrado e incrimina seu siriguejo, escondendo a coroa justamente no Siri Cascudo 2. Quando o rei Netuno descobre o roubo, a situação fica grave de verdade. Ele aparece furioso, ameaçando destruir Fenda do Bikini se a coroa não for devolvida. Seu siriguejo entra em desespero, congelado de medo, literalmente, e ninguém parece ser capaz de resolver o problema. E é aí que acontece algo importante. Bob, mesmo sendo tratado como pequeno, fraco e infantil, decide agir. Ele percebe que não pode simplesmente ficar parado. Mesmo sem ninguém confiar nele, mesmo duvidando de si próprio, ele toma a decisão mais adulta de todas: assumir uma responsabilidade gigantesca. Bob se oferece para recuperar a coroa. No começo, ninguém leva a sério. Afinal, como um cara que não consegue nem ser gerente vai enfrentar o rei Netuno? Mas no fundo, essa jornada não é só sobre salvar a cidade. É sobre Bob provar, principalmente para ele mesmo, que é capaz. Patrick, como sempre, vai junto, não porque entende a gravidade da missão, mas porque a amizade para ele é isso, estar junto, não importa o tamanho do perigo. Depois de decidir recuperar a coroa do rei Netuno, Bob Esponja e Patrick partem numa jornada que para qualquer morador de Fenda do Bikini soa completamente absurda. A cidade das conchas fica longe, em território perigoso, e ninguém em sã consciência acreditaria que dois sujeitos tão improváveis dariam conta do recado. Mas eles vão assim mesmo, não porque sabem que conseguem, mas porque não fazer nada seria ainda pior. No começo, a viagem até parece quase uma brincadeira. Os dois seguem cantando, fazendo piada e tentando manter o clima leve como se estivessem indo a um passeio. Só que isso muda rápido. O oceano fora de Fenda do Bikini é hostil, estranho e cheio de ameaças. Cada passo mostra que essa aventura é real, perigosa e sem garantia nenhuma de final feliz. Um dos primeiros grandes desafios surge quando eles encontram o assustador bar de motoqueiros, o Balde do Tédio. Ali,
Bob e Patrick percebem que o mundo lá fora não é tão colorido quanto o deles. Os frequentadores são agressivos, zombam deles e deixam claro que não existe espaço para ingenuidade naquele lugar. Bob, mais uma vez, é tratado como alguém fraco e ridículo. Mas é justamente nesse momento que algo começa a mudar. Quando uma lâmpada de bolhas explode e todos entram em pânico, Bob reage instintivamente para salvar Patrick. Ele não pensa, não calcula, não tenta parecer adulto. Ele simplesmente age. E essa atitude faz os temidos motoqueiros olharem para ele com respeito pela primeira vez. Bob não virou o durão, mas mostrou coragem. Enquanto isso, em Fenda do Bikini, a situação só piora. Plankton coloca em prática a segunda fase do plano. Usando baldes com controle mental, ele começa a dominar os moradores da cidade. Um por um, todos passam a obedecer suas ordens, transformando o lugar alegre em um império cinza, sem vontade própria. Até o poderoso rei Netuno se mostra vulnerável ao caos que se espalha. Essa alternância entre a jornada de Bob e Patrick e o domínio de Plankton deixa claro que o tempo está acabando. Cada segundo perdido na estrada significa mais poder para o vilão. De volta à viagem, Bob e Patrick enfrentam um dos momentos mais desesperadores do filme. Eles acabam presos em uma área seca, longe da água, e começam a desidratar. Aqui, o tom muda completamente. Pela primeira vez, a possibilidade de morte é real. Não tem piada, não tem música alegre, só dois amigos, fracos, quase sem forças, encarando o fim. Nesse ponto, Bob finalmente se sente um fracasso completo. Ele acredita que estava certo quem dizia que ele não era capaz. Não conseguiu salvar seu siriguejo, não salvou Fenda do Bikini e ainda colocou o melhor amigo em perigo. É o fundo do poço emocional do personagem. Mas é justamente quando tudo parece acabado que a ajuda surge do jeito mais improvável possível. O pirata narrador aparece, joga água neles e os salva. É um momento meio absurdo, meio mágico, que reforça o tom do filme. Nesse universo, esperança pode surgir de qualquer lugar. Revigorados, Bob e Patrick chegam finalmente à Cidade das Conchas. Lá, encontram a coroa do rei Netuno sendo usada como enfeite, cercada por criaturas assustadoras. Mesmo morrendo de medo, Bob enfrenta seus próprios limites. Cada passo dentro da cidade é uma prova de amadurecimento. Não porque ele deixou de ser quem é, mas porque aprendeu a agir apesar do medo. Eles conseguem recuperar a coroa. A missão impossível foi cumprida. Recuperar a coroa foi só metade do caminho. O verdadeiro desafio será voltar a tempo de impedir Plankton e salvar Fenda do Bikini. Bob Esponja ainda não sabe, mas aquela viagem já o transformou. Ele pode até continuar sendo ingênuo, animado e exagerado, mas agora sabe que coragem não tem nada a ver com parecer adulto. Com a coroa do rei Netuno finalmente em mãos, Bob Esponja e Patrick acreditam que a parte mais difícil da missão ficou para trás. Eles enfrentaram monstros, venceram o medo, quase morreram desidratados e provaram que eram capazes de ir muito mais longe do que qualquer um imaginava. Mas o filme deixa claro rapidamente o verdadeiro desafio ainda está por vir. Ao voltarem para a Fenda do Bikini, os dois se deparam com um cenário completamente diferente daquele que deixaram. A cidade colorida, alegre e barulhenta agora é cinza, silenciosa e estranhamente organizada. Plankton venceu. Usando os baldes de controle mental, ele dominou todos os moradores da cidade, transformando cada um em um seguidor obediente do seu império ridiculamente autoritário. Até personagens fortes e cheios de personalidade perderam a própria vontade. Bob fica em choque. Tudo aquilo aconteceu enquanto ele estava fora tentando provar que era capaz. Pela primeira vez, ele sente o peso real da responsabilidade. Não é mais sobre a opinião de seu siriguejo, nem sobre um cargo de gerente, é sobre salvar todo mundo. Plankton surge triunfante, debochado, acreditando que venceu de vez. Ele ri de Bob, o chama de pequeno, fraco, infantil, exatamente os rótulos que sempre perseguiram o protagonista. E por um instante, Bob quase acredita nisso de novo. O medo tenta tomar conta, assim como no começo da história. Mas algo mudou. Bob percebe que crescer não significa imitar os outros ou agir de um jeito que não é natural para ele.
ele entende que sua maior força sempre foi ser exatamente quem é. Com coragem, ele se levanta diante de Plankton e começa a cantar, não como fuga, mas como enfrentamento. A música quebra o controle mental, desperta os moradores e devolve a identidade de cada um. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.